Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas features novas do Java a partir do Java 14. Então, para quem aí precisa ser atualizada, as novidades da linguagem, tá um pouquinho por fora aí do que surgiu de novas features, assistam até o final que vou apresentar algumas features, pelo menos as mais interessantes aí, as mais faladas desde o Java 14 até o 17, né, que é a nossa última LTS. Bom, a primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é o Text Blocks, que já vem do Java 15. Agora a gente consegue declarar uma string abrindo três aspas duplas, e a sintaxe dela aqui ficou bem melhor, porque agora a gente tinha aquele problema, né, a gente queria formatar uma string e ter que colocar em quebras de linha para melhorar a legibilidade. A gente tem que ficar fazendo concatenação de strings, aspas duplas, por exemplo, alguns caracteres especiais a gente tinha que ter que fazer escape para poder utilizar, e ficava uma sintaxe bem estranha, né? Até mesmo o compilador ajudava bastante a gente, né? Como ele já coloca aqui, por exemplo, os escapes e faz a concatenação automaticamente, mas olha a diferença da leitura dessa string com text blocks agora, né? Ficou bem melhor, vai facilitar bastante o nosso dia a dia. Bom, outra coisa legal também, que entrou a partir do Java 16, estava como preview desde o 14, é as records. Tá, record nada mais é do que uma classe também no Java, tá? Ele, por debaixo dos panos, o compilador vai transformar uma record em uma classe, mas ele tem uma sintaxe um pouco diferente e a forma que ele funciona também, eu vou explicar aqui por quê. Um record, a gente já declara os atributos da nossa record dentro de parênteses, logo após o nome da record. Então, na classe, a gente entrava aqui dentro da classe, declarava lá nossos privates, doubles, radius, por exemplo. Aqui com records vai ser diferente, tá? A gente declara aqui dentro dos parênteses. A gente pode implementar algumas classes, mas a gente não pode estender com records. A palavra extends aqui, extensão não funciona com records, só implementação mesmo de uma interface. E a gente pode declarar métodos aqui para a gente manipular e fazer operações com os nossos atributos normalmente, assim como nas classes normais lá do Java. Algumas vantagens do record. O record, por default, ele já vai implementar para a gente equals to string, hashcode e um construtor com todos os parâmetros, né, que a gente tem declarados. A mesma coisa que o nosso all-args required lá do Lombok, né? Ele já vai também criar aqui para a gente automaticamente, só que já nativo da linguagem, né? Sem a gente depender de nenhuma biblioteca. Então, com records aqui, a gente não depende mais de ter um Lombok, alguma coisa, ou ter que criar aquela porrada de métodos, né, que a gente tinha na nossa... Tinha que criar lá com equals, to string, hashcode, get, setters. Então, ele já, nativo da linguagem mesmo, o próprio compilador já vai criar isso para a gente. Um record, ele é imutável, tá? Então ele vai criar uma classe para a gente imutável. Todos os nossos atributos, eles vão ter um modificador de acesso como final. Então, não, uma vez criados lá através do construtor, não vai ser possível mais modificar os seus valores. Então, a gente tem que criar métodos, se a gente precisar fazer alguma operação com o valor, no caso aqui do círculo, eu quero pegar eu quero pegar a área de um círculo, né? Então, eu utilizo aqui o atributo radius para fazer essa operação. Então, a gente pode criar métodos normalmente para operar esses valores, mas a gente não tem setters, né? A gente vai ter os gets, mas não vai ter os sets. E uma modificação também na é, esqueci, me fugiu a palavra aqui agora. Mas assim, depois se eu lembrar a palavra eu até comento. Mas a gente não tem mais o get como prefixo para os nossos métodos getters, né? Agora não vou ter, por exemplo, ele não vai criar get radius para obter o valor de radius. Ele vai criar algo parecido como isso daqui, vai ser public double radius. E aí ele vai return this.radius.
Então ele vai criar dessa forma aqui para a gente, tá? Automaticamente. A convenção é a palavra que tinha me fugido. A convenção do Java, normalmente a gente utiliza sempre um get, né? Para os métodos getters que a gente chama. Agora ele vai ter somente o nome do atributo. Então, de não precisa criar, tá? Eu criei aqui só para exemplificar, porque por padrão o compilador já vai criar isso aqui para a gente. E tem alguns benefícios também que vão vir com records, por exemplo, desestruturação, tem um record patterns, que é acho que é DIP 405, que está previsto aí para o Java 19, e eu vou mostrar no final do vídeo para vocês. Bom, então, resumo, record é uma classe imutável, onde a gente não precisa mais implementar os métodos get, setters, toString e equals hashcode e os getters, tá? Se a gente quiser implementar não tem problema, mas ele já vai fazer isso para a gente por padrão. Bom, uma coisa bem legal também que veio no Java 16, estava como preview também desde o 14, é o Instance of Pattern Matching. Então, eu até coloquei 3 exemplos aqui do código fazendo a mesma coisa para vocês entenderem a evolução do Instance of. Então, por exemplo, eu tenho um método aqui que ele recebe um objeto genérico, recebe um object, e eu quero validar se esse object é uma instância de string e fazer alguma operação com ela, com essa string. Como é que a gente fazia até o Java 16? Eu validava, fazia a nossa validação se o object é uma instância de string, a gente entrava no nosso if, aí eu tinha a segurança de fazer esse cast, né? Eu tenho que converter o object para string para poder utilizar os métodos e os atributos de uma string para fazer alguma operação. Então, eu tinha que me certificar primeiro que é uma instância de string para não dar nenhum problema, não dar nenhuma exception. Me certifiquei que é uma instância de string, aí eu tinha que fazer um cast de object para string para eu poder utilizar os atributos e os métodos de string. No caso aqui eu não estou usando nenhum, estou utilizando o método length, né? Só para verificar se a string é maior do que 3 para fazer um sysout, né? Caso for maior do que 3, eu estou fazendo um sysout aqui do valor dessa string. Esse aqui é só um exemplo, tá? É didático, vocês vão entender por que do if que eu coloquei aqui. É, no, no, nos ifs abaixo, tá? Aqui ainda é o modelo que a gente utilizava até a chegada do Pattern Matching. Com o Pattern Matching, o que a gente consegue fazer? Já melhora bastante a nossa sintaxe. Que eu já consigo, no primeiro condicional, já consigo validar se object é uma instância de string. E caso for, ele já me faz o cast automaticamente e atribui a variável text, que eu declaro aqui o nome da variável. Então, a gente elimina essa linha aqui do cast, ele já faz a conversão para mim aqui na própria linha do instance of, e eu posso utilizar já aqui dentro do escopo do nosso if. E algo mais interessante ainda, que é o guarda de patterns, que veio junto com o pattern matching, é que eu já consigo fazer tanto a conversão, o cast aqui inline, já dentro da comparação aqui, do instance of, ele já valida se é uma instância de string, atribui a variável text e eu já consigo utilizar aqui na própria linha do primeiro condicional, fazer esse segundo if que a gente tinha que fazer numa linha abaixo, eu já consigo fazer inline aqui. Consigo comparar já. Se é uma instância de string, ele já atribui a variável text e eu já valido se o tamanho desse text é maior do que 3. Então, eliminei uma linha de cast, eliminei um segundo condicional, e a sintaxe já ficou muito melhor. Então, essa foi a evolução aqui do instance of, né, com pattern matching. Uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês também é a evolução do switch. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui desde o Java 7, onde a gente só podia usar números inteiros aqui dentro do switch. Então, a gente tinha um escopo bem limitado. Até o Java 7 era assim. A partir do Java 8 já introduziram strings e enums para a gente utilizar aqui no nosso switch case. Então, eu coloquei um exemplo aqui com enum, tá? Criei um enum com os dias da semana. E estou verificando se é dia da semana ou se é final de semana. Então,
já melhorou um pouco, tá um escopo um pouquinho mais abrangente do que a gente pode fazer ou não com o switch case. No Java 14 já ficou bem melhor o nosso switch, porque a partir do Java 14 eles já adicionaram aqui o multi-case labels e o arrow operator, tá? Então, com o multi-case labels, a sintaxe, eu estou fazendo praticamente a mesma coisa, tá? Modificando do que o código acima, só que ao tamanho a quantidade de linhas de código que eu estou utilizando, né? O do Java 8 é um switch case enorme. Aqui com o multi-case labels eu já consigo trazer todos os dias da semana para uma única linha. Então a gente vai ter o case segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, e faz uma mesma operação. Eu não preciso repetir isso daqui, é, essa repetição de código aqui em várias linhas, né? Já melhorou bastante. O arrow operator, ele já elimina também, ele substitui os dois pontos e o break, tá? Então, com o arrow operator, eu não preciso adicionar um break aqui ao meu case, automaticamente ele não vai executar a linha de baixo, eu não sou obrigado mais a ter que declarar um break. Às vezes a gente esquecia algum break, alguma coisa poderia dar algum bug, ele executar a linha que não deveria, uma função que não deveria. Com o arrow operator a gente não corre esse risco. E também a partir do Java 14 aqui eu consigo usar o switch como uma função, tá? Que retorna um valor. Então aqui o switch case ele está me devolvendo uma string. Então, eu estou atribuindo aqui o resultado desse switch, eu estou atribuindo aqui a variável result. Tá? Então, o Java 14 já ficou bem legal aqui, o switch já melhorou bastante, né? A sintaxe. E no Java 17 já ficou, já tem acho que está como preview ainda, mas já é algo bem mais evoluído, ficou bem mais interessante, que é o switch case pattern matching. Da mesma forma que a gente teve o pattern matching no Java 16 para instance of, ele também foi adicionado aqui no Java 17 para o switch, tá? Então, agora aqui no switch eu consigo receber um objeto qualquer, um genérico, e eu consigo fazer, assim como a gente fazia com o instance of, consigo validar se esse objeto é de um tipo, por exemplo, até o tipo nulo. Então a gente consegue validar aqui com o pattern matching se a referência que eu recebi é uma referência nula e fazer uma validação. Consigo comparar se é um inteiro, então ele já valida. É um inteiro? Caso for um inteiro, ele, assim como lá no instance of, aqui no switch pattern matching, também já faz um cast para mim automaticamente de object para inteiro e atribui a variável i e eu já consigo utilizar aqui dentro da minha instrução. A mesma coisa aqui para string, e até um exemplo aqui que eu coloquei também com o enumerator, o enumDays. Da mesma forma que a gente fez lá naquele exemplo do instance of, já fazer uma validação do length na própria linha onde estava sendo feito o cast e atribuição à variável text, aqui eu fiz com days, tá? Então, caso o objeto que eu recebo for do tipo days, for do enumDays, ele já faz o cast para mim para a variável day e eu já consigo fazer uma comparação na própria linha do case. Se o dia é igual a sexta, aí ele executa a instrução que eu coloquei aqui à frente, né? Na verdade, ele me devolve a string aqui falando é, uma string específica aqui para o dia da sexta-feira, tá? Que é um bom dia, o final de semana está chegando. E aqui o default, que como a gente aqui nesse caso é obrigado, até coloquei o default, porque é obrigatório, né, como a gente está usando o objeto, só para mostrar uma coisa interessante para vocês no próximo switch, que vai acontecer com Sealed Class, que assim, ó, é obrigatório a gente ter, quando a gente está usando um objeto muito genérico aqui, por exemplo, o object, a gente é obrigatório a colocar um default, porque senão ele reclama que a expressão switch não está cobrindo todas as possibilidades de input. Então, assim, aqui o inteiro, o string days, não são todas as possibilidades de object, né? Não são, um object pode ser um double, pode ser um big decimal, pode ser uma outra variável que eu criei, pode ser um retângulo aqui, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Então, como o compilador ele não sabe quais são todas as possíveis variantes de object, a gente tem que declarar um default, porque para qualquer outro caso, além de nulo, inteiro, string days, ele vai acabar caindo no default. Tá? E aí eu estou falando isso para vocês só para mostrar um pouquinho como é que o que vai acontecer aqui
Sciled Class, que é outra coisa que veio no Java 17, que ele na verdade veio desde o Java 15, né, 16 como preview, e agora está aqui no Java 17, no Java 17, né, como entregue, tá? Então, Sciled Class, o que que é uma Sciled Class? A palavra Sciled aqui a gente pode usar tanto com classes quanto com interfaces. Nesse exemplo eu usei para uma interface, tá? E uma Sciled Class nada mais ele está limitando o escopo da interface, de quem pode ou quem deve, na verdade, implementar essa interface. Então, quando eu coloco a palavra Sciled aqui antes da interface, por exemplo, na interface shape, é, eu sou obrigado a colocar aqui o permits, essa palavra-chave, e falar quem são as classes ou records que devem implementar a interface shape, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei duas, que são dois records, que são circle e retângulo. Por exemplo, se eu remover aqui a implementação, se eu for aqui na minha interface shape, ele reclama, ele fala que obrigatoriamente eu tenho que ter uma classe ou um record chamado circle que implementa aqui a minha interface shape, tá? Então, parece um pouco contraditório, né, do shape ter que conhecer todas as suas implementações, mas isso vai ter alguns ganhos na linguagem que eu vou comentar com vocês aqui. Bom, então basicamente sila de classes e interfaces é para isso, é para a gente limitar o escopo de uma interface e ser conhecido todos os tipos, né? Todas as implementações. Então, por exemplo, um caso que eu estou construindo alguma lib, que eu não quero que quem consuma aquela lib estenda ou faça implementações da minha interface, porque futuramente eu posso querer fazer alguma modificação nessa interface ou na classe, que pode impactar, porque eu não sei quem são as pessoas quem são as outras classes que estão implementando essa interface, né? Então, quando eu quero ter um escopo mais controlado, eu quero saber quem realmente está, quem eu vou impactar caso eu faça alguma alteração. Dessa forma aqui com Sciled Classes, com Sciled Interface, eu consigo já na própria declaração aqui da minha interface, eu sei quais são as classes que eu vou impactar caso eu faça alguma alteração, né? Então eu tenho um escopo mais limitado, né? Mais conhecido. Bom, isso vai ser interessante para alguns casos, até mesmo para o compilador, que o compilador, dessa forma, o compilador ele sabe quais são todas as implementações de shape. Então, com isso vai ter alguns ganhos, como desestruturação, no caso de records também, e alguns ganhos até, eu vou mostrar um simples aqui, que é com o switch case. Por exemplo, aqui eu estou recebendo nesse switch case, com pattern matching e sealed class, eu recebo uma classe selada, shape, e aí eu estou comparando aqui, né? Eu estou validando meu switch. Caso for nulo, execute uma instrução. Caso for do tipo circle, obtenha a área do círculo. Caso for um retângulo, obtenha a área do retângulo. Tá? E atribuo aqui uma string e eu devolvo essa string para dar um sysout. Porque eu não preciso do default aqui? Porque o compilador ele conhece todas as implementações de shape. Ele sabe que o shape ele só pode, ele deve ser implementado por círculo e retângulo. Então, aqui eu já estou cobrindo todas as possibilidades, né? Se eu tirar, por exemplo, a linha do retângulo daqui, aí ele fala que o switch não está cobrindo todas as possibilidades. Eu teria que colocar o retângulo ou um default aqui, né, para cobrir todas. Mas olha como é interessante, né? Como o compilador ele já conhece, ele sabe quem são as implementações e ele não me obriga a colocar um default nesse caso, né? Ele sabe, ele tem certeza que eu já estou cobrindo todos os cenários possíveis. Da mesma forma, se eu tirasse a palavra sealed daqui de interface, vai dar alguns outros problemas, mas eu coloquei uma interface normal, interface shape, tirei o permits, e aí eu vou aqui de novo, ó, pode ver que agora ele começa a dar erro, tá? Porque ele fala que eu não estou cobrindo todas as possibilidades. O compilador ele não sabe mais quem são as possíveis implementações de shape. Então, esse vai ser um exemplo simples, tá? Mas vai ter outros ganhos na linguagem futuramente, com Sciled Class e Records.
como comentei já, de desestruturação uma inferência de tipos um pouquinho mais trabalhada, então vai conseguir fazer algumas mágicas a mais aqui na linguagem, por conta dessas novas funcionalidades, né, de records e sealed class. Até quanto ao records, vai entrar aqui no Java 19 algo chamado pattern records. Eu quero mostrar para vocês que é aqui na DIP 405, o record pattern vai entrar como preview e a gente vai começar a conseguir fazer uma desestruturação dos nossos records. Então, assim como a gente tem no JavaScript e em outras linguagens, aqui, por exemplo, eu tenho um record, ele deixa como exemplo um record point, e a gente tem o point x, um int x e um int y. Dentro do próprio instance of, a gente vai receber um objeto, que, por exemplo, nesse método a gente recebe um objeto genérico aqui. Eu verifico se ele é uma instância de point, ele já faz a desestruturação desse objeto para mim. Então, se for uma instância de point, ele já declara duas variáveis para dentro do escopo desse if, que é o int x e int y, e eu já consigo utilizar aqui sem ter que ir lá depois criar uma instância, fazer um cast de point, atribuir uma variável e fazer um point.get x, point.get y e somar os dois, sabe? Aqui ele já faz a gente vai conseguir ter desestruturação aqui dentro na linguagem Java. Então, o pessoal, tanto Scila de class como records, o pattern matching para instance of e switch, são algumas coisas que o pessoal estão criando uma base para novas funcionalidades bem interessantes que vão surgir na linguagem aqui futuramente, tá? Bom, eu acho que esse é o resumo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que ajude e bons estudos aí para vocês, galera. Um abraço, tchau, tchau.